pela característica dele, né? Deixa eu fazer aqui as sequelas dos dois times da data FIFA. A data FIFA deixou problemas no Corinthians, mas o Palmeiras teria, em tese, vantagem. Ao todo, foram 11 jogadores convocados, tá? De todos, quem jogou por mais tempo foi o Richard Rios, que acabamos de falar aqui na Colômbia. Ele foi titular nos 2 jogos e não foi substituído. Portanto, jogou ao menos 180 minutos, mais contando os acréscimos. O jogo com a seleção brasileira teve ao todo 14 minutos de acréscimo, com o Paraguai foram 11. Ou seja, ele jogou a beça. Pelo Corinthians, o Memphis teve o maior tempo de jogo, com direito à prorrogação pela Holanda naquele jogo contra a Espanha. Em seguida, o Carrilho. Todos os corintianos entraram em campo. A reportagem do UOL mostra que o Corinthians tem mais sequelas na data FIFA que o Palmeiras, por causa da minutagem dos jogadores. No Palmeiras, 4 caras não atuaram por nenhum minuto. E aí tem os tempos, né, da galera aí que não atuou. Por exemplo, no Palmeiras, o Emiliano Martínez, o Facundo Torres, o Everton e o Estevão nem pisaram no campo, o que me parece uma vantagem. Você entende assim, Arnaldo, que na verdade o Palmeiras nesse aspecto está em vantagem? Assim, está em vantagem, mas está em desvantagem no placar, né? Então, o que eu considero? O Corinthians, hoje, ele tem um time bem definido e a dúvida, se todo mundo tiver à disposição, é Garro ou Romero, certo? Independentemente das condições físicas ou desgaste da data FIFA. O Palmeiras já vejo diferente. O Palmeiras, ele tem opções novas, recuperação de Maurício. Eu entendo que a semana, os 10 dias de data FIFA, tenham sido importantes para o Abel pensar numa estratégia e num time e numa formação para virar a decisão. E não poder treinar essa formação é uma desvantagem, né? Então, assim, o Abel pode ter pensado no Maurício de volta no time titular, na vaga do Richard Rios, que já jogaria em tese as 2 partidas. Jogar com um volante a menos e o Rafael Veiga mais atrás. Mas aí, como é que o Abel experimentou essa formação? O Veiga estava lá, o Maurício estava lá, mas o Estevão, que é o da ponta, não estava. O Martínez, que é o volante atrás dos 2 meias, também não estava. O Piquerez, que estava do lado esquerdo, também não estava. Então, eu acho que o Palmeiras precisa mais de alguma coisa nova para virar a decisão. Eu sempre espero, nesses momentos, alguma surpresa do Abel. Várias vezes ele não me surpreende, ele vai mais no trivial, né? Então, eu imagino assim, o Palmeiras tem pelo menos 3 jogadores da data FIFA titulares absolutos. O goleiro, talvez não faça tanta diferença numa semana de treinos. O Piquerez, que é muito acima do reserva, o Vanderlan, e o Estevão. Os demais, inclusive o Richard Rios, que já está tendo uma perseguição por parte da torcida do Palmeiras pelos erros nos jogos com o Corinthians, e o desgaste físico, eu acho que o Richard Rios não joga. Agora, quem vai jogar no lugar, se o Palmeiras vai com 3 zagueiros, se o Palmeiras vem com o Veiga mais atrás, a gente só vai descobrir momentos antes do jogo, né? Supor, imaginar qual vai ser o Corinthians da final é mais fácil. O Palmeiras tem mais opções e o Abel talvez tenha que preparar um pouco o time de uma forma diferente para virar o placar fora de casa, né? Talvez até escolhendo jogadores que não vinham sendo os titulares dos últimos 2 jogos. Que ele insistiu numa formação contra o São Paulo e depois contra o Corinthians. Contra o São Paulo deu certo mais ou menos, o Palmeiras não fez um grande jogo. Contra o Corinthians não deu certo. Imagino que venha uma coisa nova pela frente aí nessa quinta-feira. Casão, como funciona isso, esse ponto que o Arnaldo falou, né? Então o Abel pode ter pensado uma coisa nova, só que os caras não estavam lá, ou parte deles não estava lá para treinar. Como disse, a gente estava falando do número de jogos da data FIFA, foram 10 jogos, só que o Abel chegava lá, bom, Piquerez não tá, ou fulano não tá. Como faz isso na prática? Ele treina o plano tático dele com outros jogadores. Porque ele coloca um funcionamento ali. Você não pode olhar para o lado esquerdo e não ter o Piquerez e não fazer o treino tático porque não está o Piquerez, porque não está o Estevão. O treino tático ele fez de qualquer maneira.
E hoje ele conversa com os caras. Ontem, né? Quando os caras voltaram, ele conversa com os caras. Eu acho, assim, que a seleção, por exemplo, o Estevão foi para a seleção brasileira, não entrou em campo, mas também não treinou como pode se treinar, porque são 2 jogos seguidos. Né? Tem aquele treino, mas não é um treino pesado, porque tem o outro jogo logo em seguida e o treinador pode precisar daquele cara. Então ele não vai detonar o cara 2 dias antes de um jogo importante, como era contra a Argentina, por exemplo, que na cabeça dele talvez ele jogue. Né? Talvez ele possa colocar o cara. Então, todo jogador que vai para a seleção brasileira, principalmente, cai um pouco o rendimento por causa que fica lá sem fazer porra nenhuma, né? Comendo, sentado, faz um treininho e perde o ritmo de jogo. Isso aí acontece, todas as vezes. Pode, né? Sempre tem essa discussão. Por que o cara foi para a seleção? Por que caiu de rendimento? O Rony, aconteceu isso. Veiga, aconteceu isso. Só para falar do Palmeiras, né? Acontece com todos os outros. No caso do Corinthians, você tem que ver, tem um detalhe diferente de todas as convocações de São Paulo, aqui do time da América do Sul. O Memphis, além da distância, além do fuso horário, foi uma semifinal contra a Espanha. Né? Então, aí envolve, assim, uma entrega diferente, uma pressão psicológica diferente, uma frustração maior. Né? Os caras que foram jogar as eliminatórias, a Colômbia perdeu do Brasil. Dá uma frustração, mas tudo bem. Vai para outro jogo, empatou, volta, tem mais rodadas aí para classificar ou pegar a repescagem, enfim. Não dá uma frustração profunda. Agora, você sendo eliminado numa semifinal de um torneio que querendo ou não, são seleções de peso. A Espanha jogou com o time titular, a Holanda jogou com o time titular, todo mundo jogou com o time titular. Tem uma mexida emocional nessa história aí, que é diferente dos caras que jogaram aqui. Futebol envolve um monte de coisa, né, gente? Futebol envolve um monte de coisa, desgaste físico, desgaste mental, lado psicológico, fuso horário, distância, quanto tempo jogou, que tipo de campo jogou. Enfim, é um pacote pesado para quem foi para essa data FIFA. Agora, queria fazer uma pergunta para vocês dois, ainda sobre a questão tática. O Corinthians tem seus problemas, pode ser que o Garro não jogue, mas aí acho que é mais simples, né? Vai ser o Romero, se não for. Tem o Carrilho e tal, e o Palmeiras tem todas as questões que tem. Quem pode, no campo hoje, mostrar alguma coisa muito diferente, uma novidade uma nova novidade, vamos dizer assim, dentro do campo? O Palmeiras tem mais opções para fazer um jogo diferente, um tipo de jogo diferente? Tem, embora não seja uma grande surpresa, né? Com o Abel, o Palmeiras já jogou com linha de 3 zagueiros, que é uma possibilidade. Já jogou com o Veiga mais atrás, como um segundo volante, que pode ser a situação para a tirada do Richard Rios e a volta do Maurício ao time titular. O que poderia fazer uma surpresa completa, inédita no Palmeiras, que eu não descarto pela necessidade da vitória, seria uma dupla de ataque. Por exemplo, 2 centroavantes, né? Flaco e Vitor Roque. Não me parece ser... Essa parece ser uma opção para uma emergência. O Palmeiras está empatando, precisa ganhar, não faz o gol, entra o Flaco. Mas também é uma possibilidade, né? O Palmeiras tem essa... O Flaco Lopes é sempre colocado como, né, o patinho feio, digamos assim, mas ele fez uma temporada boa no ano passado, fez vários gols. E ele tem uma coisa, ele não está mal agora. Agora, quando o Vitor Roque chegou, ele reagia na temporada. E ele tem um jogo aéreo muito bom, que é um dos problemas da defesa corintiana, né? Então, de repente, o Flaco Lopes pode ser uma surpresa aí, né? Aí, até para mudar um pouco a forma do Palmeiras jogar no ataque, em vez de jogar com 2 caras abertos pelos lados e o Vitor Roque isolado, jogar com uma dupla de ataque. Também pode ser, né? E aí o Palmeiras, eu imagino, se ele puder jogar nessa formação, que é bem diferente do que vem atuando, com 3 zagueiros e uma dupla de ataque, eu acho que ele provoca uma surpresa no Corinthians, pelo menos para o início do jogo. E vamos combinar o seguinte,
Muitas vezes, sob o comando do Ramon Dias, o Corinthians só foi entender o que o adversário estava fazendo lá no intervalo. Inclusive no jogo contra o Palmeiras, não esse último. O 0-0. O 1-1 que o Estevão perde o pênalti. Isso. O Palmeiras joga com 3 zagueiros. O Corinthians passa o primeiro tempo perdido, aí o Richard Rios, não estou pegando no teu pé, viu? Perde, o Memphis rouba a bola do Richard Rios, dá no Yuri, o Yuri empata o jogo no final do primeiro tempo. Mas o Corinthians foi muito mal, assim como o Corinthians foi mal também contra o São Paulo no Clássico, quando o São Paulo estava ensaiando, começando com aquele quarteto, que o Corinthians não tinha entendido taticamente como é que estava o adversário durante boa parte do jogo. Então, eu imagino que a chance de sucesso do Palmeiras passe por alguma surpresinha, entendeu, Tironi? Vamos ver.